Oi, pessoal! Como diria Tio Ben, do saudoso Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o que isso tem a ver com medicamentos injetáveis de ação vasoativa? Vem comigo depois da vinheta que eu vou te contar. It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno César Fernandes e nós estamos no vídeo Dica do Professor número 1. E eu estava falando para vocês antes que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Sim, essa frase nem é do Tio Ben, e sim do positivismo, mas ela guarda uma relação muito interessante com o assunto que nós tratamos ao longo desse primeiro módulo. Bom, as drogas vasoativas, que aqui nós tratamos durante todo o curso como medicamentos injetáveis de ação vasoativa, elas têm o poder de salvar vidas, porque ela é empregada no manejo de pacientes que precisam restabelecer o estado hemodinâmico. Só que, ao mesmo tempo que os medicamentos injetáveis de ação vasoativa têm esse poder de salvar vidas, ela anda ao lado do potencial risco de fazer mal para os pacientes. Por isso, é extremamente importante que a gente conheça e tenha propriedade de todos os medicamentos injetáveis de ação vasoativa que são mais utilizados no contexto de uma UTI adulto, que foi o que nós estudamos ao longo deste primeiro módulo. Mas hoje, a dica que eu trago para vocês são alguns princípios universais quando a gente está falando do processo de medicação com esses medicamentos. O primeiro princípio universal que eu trago para vocês é: um medicamento injetável de ação vasoativa, vários receptores. E o que isso significa? Significa que uma medicação injetável de ação vasoativa ativa não um, mas vários receptores. E isso quer dizer que a resposta fisiológica ao uso dessa medicação não é linear e vai variar em intensidade conforme essa interação medicamento injetável de ação vasoativa e receptor. Por isso é extremamente importante a gente individualizar esse atendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. A dopamina. A dopamina, ela em doses baixas, como nós vimos ao longo do módulo, ela vai ativar os receptores dopaminérgicos. Em doses intermediárias, ela vai ativar receptores beta-adrenérgicos. Por sua vez, em doses altas, ela vai ativar os receptores alfa-adrenérgicos. Então, não se esqueça, um medicamento injetável de ação vasoativa, vários receptores. O segundo princípio universal que eu trago para vocês é sobre a resposta dose-dependência. E o que isso quer dizer? Significa que um mesmo medicamento injetável de ação vasoativa pode causar diferentes efeitos e até mesmo efeitos contrários à indicação dele, dependendo da dose que está sendo infundida, da concentração do medicamento que está sendo infundido. Vou usar o exemplo da dopamina, que nós falamos lá em cima. Dopamina em doses baixas vai fazer ativação de receptores dopaminérgicos. Dopamina em dose intermediária vai fazer ativação de receptores beta-1 adrenérgicos. E dopamina em dose elevada vai fazer ativação de receptores alfa-adrenérgicos. O terceiro princípio universal que eu trago para vocês diz respeito aos efeitos diretos e efeitos reflexos. Isso significa que quando você utiliza um medicamento injetável de ação vasoativa e que ele interage com o receptor, a gente espera que ele vai causar um efeito direto fisiológico esperado daquela medicação. Mas quase sempre ele é acompanhado de um efeito reflexo, que seria, por exemplo, uma noradrenalina. Quando nós utilizamos a noradrenalina para otimizar a pressão arterial, muitas vezes, dependendo da dose que você está utilizando, você causa como um efeito reflexo uma perda da perfusão periférica. A gente vê muito isso, né, dentro das UTIs. Paciente com a periferia mais cianótica, mais fria, com a circulação mais comprometida. Ou seja, a ativação desses receptores pelos miavas também causa uma resposta reflexa a essas mudanças. O quarto princípio universal que eu trago para vocês é:
comece a medicação injetável de ação vasoativa devagar e titule ela ou diminua a infusão dela conforme a resposta do paciente. Outra coisa extremamente importante, que é um quinto princípio que eu trago para vocês, é dilua a medicação. E aí, uma coisa muito importante, você precisa conhecer o protocolo institucional onde você trabalha das diluições, que é adotada como padrão pela sua UTI. E isso não pode ser mudado com frequência, porque pode implicar em insegurança no processo de medicação. Por isso é importante que você conheça quais são os protocolos de diluições padrões de cada medicação de ação vasoativa da sua unidade. Por fim, o último princípio universal seria: prefira um acesso venoso central para a infusão do medicamento injetável de ação vasoativa. Essa recomendação não pode retardar o início da terapia vasoativa em um paciente que estiver precisando muito por falta de um acesso central. Vocês já viram que é seguro e viável a utilização do catéter periférico na ausência ou na dificuldade de obter um catéter venoso central. Agora eu quero saber se você está gostando do curso e se você tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida ainda em relação ao módulo, por favor, volte ao menu principal do curso e acesse ao fórum de dúvidas do módulo 1, deixe sua dúvida e aguarde o contato do seu professor. Muito obrigado e até a próxima dica!